Você sabe, mas eu vou te falar. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que crianças até 2 anos de idade não tenham contato com eletrônicos, com tela. Que crianças de 6 a 10 anos tenham um contato de 2 horas dias com tela. E as crianças que estão entre 2 e 4, você evita ao máximo e controla ao máximo. Esse é o recomendável. Por quê? Porque já tem estudos robustos que comprovam que o excesso de exposição a smartphones, a tablets, a telefone é danoso para a saúde dos seus filhos, das crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já se posiciona que o uso intensivo de telas impacta diretamente as interações entre pais e filhos. E eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo. A exposição às telas, elas fazem com que as crianças se interessem muito pelo mundo virtual e evitem o mundo real, porque no mundo real existem atritos, existem desagrados, e o mundo virtual não. Muitas vezes você controla de forma mais individualizada, especialmente os adolescentes, né? Então essa é uma coisa que a gente já sabe, mas que a gente não põe muito critério ao longo dos dias quando nós vamos tratar da educação dos nossos filhos, das nossas crianças. E nesse vídeo eu vou incluir uma partezinha sobre as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, TEA, para dizer que no caso deles, essa exposição às telas é ainda pior. Por que é pior? Porque eles têm mais dificuldade em se relacionar com as pessoas. E eles têm uma predileção a determinados assuntos e determinados objetos. Por exemplo, tem crianças que gostam muito de rodas, tem crianças que gostam muito de aviões, de planetas. E quando eles imergem no mundo da internet, das redes, eles têm assuntos inesgotáveis sobre esse tema. E como eles se interessam muito por isso e eles têm sempre muitas coisas para ver, eles vão ficando distante do mundo real. E na hora que eles precisam interagir com outras pessoas, e aí já não é uma característica só dos portadores do espectro autistas, mas todas as crianças que ficam muito tempo expostas à tela, elas têm dificuldade de olhar nos olhos, elas têm dificuldade de compreender o que as pessoas estão falando. E vou acrescentar um detalhe. Agora que nos foi possibilitado acelerar a voz, a gente pode assistir as coisas em velocidade mais rápida, 1.5, 2.0, nem me lembro agora qual que é o limite máximo, mas eu sempre que ouço alguma coisa acelerada, uma mensagem acelerada, perto da minha mãe, ela fala: nossa, eu não sei como é que vocês conseguem ouvir nessa velocidade tão rápida. E quando ela fala ouvir, ela não está falando só de escutar, ela está dizendo de processar, ouvir e entender. E as nossas crianças estão ouvindo cada vez mais rápido, mas não estão entendendo
cada vez mais rápida. E isso é perigoso, porque a gente imagina que a gente sabe, a gente imagina que a gente entendeu, mas nesse caminho aí existem muitas coisas que não são vistas, que não são tomadas a consciência do que está acontecendo por trás. Então, quando você se habitua a ouvir de forma acelerada, quando você chega perto de uma criança, quando você chega perto de um idoso que você precisa conversar, você fica impaciente, porque ela não tem um botãozinho para você acelerar, para você ouvir. E aí, dependendo do perfil, a pessoa gosta de explicar de forma bem detalhada aquilo que ela está querendo dizer, para certificar que você está entendendo, que ela está sendo clara. Mas se você está acostumado a ouvir de forma acelerada, você não tem paciência. E isso interfere na qualidade das relações. Isso interfere na proximidade das relações, na qualidade. E a criança, quando chega, ou o próprio adulto, quando ele vai nos contar alguma coisa do tipo que aconteceu no meu dia, entre a fala existem muitas coisas que vêm junto, elementos emocionais. Se eu ouço um relato de uma criança que veio da escola, eu percebo ali, ela está se sentindo aceita, ela está se sentindo excluída, ela está se sentindo validada, ela está conseguindo se expor naquele ambiente. Tudo isso está nas palavras não ditas, está na forma com que ela se sente orgulhosa, na forma com que se sente frustrada, com medo, distante daquilo que está acontecendo na vida dela, para que a gente possa entender e agir e validar e corrigir. A arte de se relacionar com o outro é muito além do simplesmente ouvir. E quanto mais nós treinamos a ser especialistas em máquina, a gente precisa introduzir ser especialista em gente. Porque o mundo é mundo para nós, na medida que a gente interage com o outro ser humano. E além desse aspecto que por si só já é extremamente importante, as crianças com alta exposição a telas, elas perdem a sua capacidade cognitiva, elas são menos capazes de desenvolver a criatividade, de desenvolver a sua cognição, porque ela não precisa pensar muito. Ela, em jogos, pode desenvolver reflexos, mas ainda que tenha o seu aspecto positivo, o negativo ela é maior. Então não é que não é que eu estou recomendando isso, nem é possível e nem é bom tirar toda a exposição, mas além dessa habilidade que fica comprometida em se relacionar, uma criança com alta exposição à tela, ela fica irritável, ela fica muito mais propensa a perder a paciência com as pessoas à sua volta e com as coisas que ela faz. Então, se ela tem que desenvolver uma tarefa e que está desafiadora para ela larga e ela fica aquela pessoa rasa, que a menor dificuldade ela desanima. A autoestima dela, com isso, vai ficando enfraquecida, vai ficando minada, vai ficando rebaixada, porque ela não se sente capaz de vencer o desafio. E isso impacta
na vida dela naquele momento e na vida dela futura. Esse é um dos ensinamentos da resiliência que a vida nos dá. Eu tenho dificuldade, eu venço a dificuldade e eu me sinto mais forte para enfrentar a próxima dificuldade. Agora, se eu tenho uma dificuldade e eu fujo dela, eu vou me sentir cada vez mais incapaz de vencer qualquer coisa. E isso é importante que a gente cuide. A outra questão que são as coordenações, né? Nós temos 10 dedos, cada dedo nos permite uma habilidade diferente. Então, para escrever, a gente usa muito os 2 dedos. Para digitar ou para ver no computador, a gente usa muito esse dedo. Mas nós temos 10. Então, imagine só que você vá a uma academia e você só malhe um braço. Você vai ficar com ele hiper atrofiado, super definido, e os outros membros que você tem, eles vão ficar atrofiados, fracos, sem flexibilidade e sem força. Então nós somos um conjunto, nós precisamos crescer e desenvolver enquanto conjunto, e isso é importante. Equilíbrio, lateralidade, tridimensão, são habilidades que nós precisamos desenvolver. Nós temos muito potencial, mas se a gente não exercita, se a gente não treina, eles ficam guardados como se fossem guardados em um almoxerifado. Você sabe que você tem, mas de repente, numa hora que você precisa, ele está estragado, ele está vencido. Compreende? A gente precisa estabelecer limites claros, a gente precisa ter regras claras. Existem muitas famílias que não têm regras. Cada um pode o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Não tem um sentimento de centramento, de conjunto. E aí as pessoas vão se distanciando. E quando surgem problemas, eles não têm cola, não tem nada que os ligue, que os faça perceber, não. Ele fez isso comigo, mas eu o amo. Ele é meu irmão, ele é meu pai, ele é minha mãe, ele é meu colega de trabalho. E nós vamos ficando no contrassenso, porque as máquinas estão cada vez mais humanas e nós estamos ficando cada vez mais automatizado, mais máquina. Nós estamos empobrecendo. Pense nisso. Nessa semana, veja o que você pode fazer para que você seja mais humano, para que você possa ser um orientador melhor, para que você guie a sua vida com mais sabedoria. Pense nisso. Até.